pesquisador no setor privado, morando na Itália. Agora, ele passou a estudar as bases de dados da pandemia e tem um conjunto de observações, especialmente em relação à testagem. Eu queria, inicialmente, Ricardo, que você explicasse direitinho para os nossos espectadores o que é a testagem especificamente e como que são essas estatísticas aí, que o Brasil diz que vai ter tanto testagem, que a Coreia tem menos. Queria que você situasse inicialmente aí esse cenário. Tá certo. Bem, o Nassif, obrigado pelo convite. Legal estar com vocês aqui, poder trazer um pouco desse debate. Hoje no Brasil o país faz muito pouca testagem, porque conceitualmente, sobretudo, não houve a decisão de fazer o rastreamento de contatos para isolar aqueles infectados que não têm sintomas e que são os principais veículos, né, da transmissão da doença. Países como a Coreia, mas não só a Coreia, Taiwan, Tailândia, Nova Zelândia, Austrália, até países pobres como Tunísia e África do Sul, têm conseguido controlar a pandemia não só pelo isolamento, mas também por esse rastreamento de contatos e isolar prematuramente aqueles que são os vetores da transmissão. O que aconteceu no Brasil é que a gente decidiu que não ia fazer isso, porque, na época, o próprio ministro Mandetta, depois o próprio secretário Wippe, eles alegavam que gastavam muito dinheiro em teste, porque, naturalmente, no momento que você tem um caso positivo, você tem que testar aquele positivo e testar um monte de pessoas que estiveram em contato com ele. Você tem que sair entrevistando pessoas, sair perguntando se conheceu, teve contato, e testar e isolar todos aqueles que estariam contaminados. Então, no começo, você gasta muito teste. E no Brasil a gente falou, é desperdício de dinheiro público fazer isso, não vamos fazer, vamos testar só quem está muito doente, quem vai para o hospital. Não vamos testar quem tem sintomas fracos ou não tem sintomas. E alegavam, inclusive, que isso era desperdício de dinheiro público. Acontece que, fazendo isso, você estanca a epidemia. Você reduz, não permite que o número de casos aumente. Não é? O que está acontecendo? A gente não fez isso, a epidemia cresceu exponencialmente, e hoje a gente está fazendo um número enorme de testes, mas só para confirmar diagnóstico de quem já está muito doente. Então, são as duas políticas que alguns escolheram errado, alguns não tinham opção, porque foram pegos de surpresa, não tinham estrutura para rastreamento, e países como a Coreia, que já tinham passado por experiência de outras pandemias, tinham toda essa infraestrutura de rastreamento, né? O que está acontecendo, infelizmente, parece que o nosso governo não se dá conta que só dá para sair dessa pandemia fazendo um rastreamento de contatos. O isolamento é uma coisa que você faz para permitir depois o rastreamento, né? Reduzir o número de casos de novo, para então começar o rastreamento. O que é a estrutura de rastreamento? O que é o exame em si? Quem que produz? Qual é o custo? O custo, um custo de referência que a OMS tem dado era entre 30 e 60 dólares, é o teste PCR. O pessoal chama aí do teste molecular, o padrão ouro, o pessoal chama aí de várias formas, não é? Quem produz, bom, hoje tem várias empresas que produzem, o próprio Estado de São Paulo diz que tem 1.300.000 unidades, né? 1.300.000 kits para fazer teste, no entanto, ele só aplicou menos de 200.000. O rastreamento, o que você tem que ter? Você tem que ter uma equipe de rastreadores, são pessoas que entrevistam os doentes, buscam saber com quem ele esteve em contato, vai atrás de telefonar, contactar, visitar essas pessoas
e propor a elas que sejam testadas e se isolem até que eles possam ter certeza se a pessoa não está contaminada. A Coreia já tinha isso pronto. A Grã-Bretanha hoje está contratando 25 mil, contratou já 25 mil pessoas e está testando, está treinando essas pessoas. Os Estados Unidos falam em contratar 100 mil rastreadores. No Brasil, essa discussão aparentemente nem começou, eu não ouvi falar nada, a gente não leu nada no jornal. O país continua fazendo uma média de 3 testes por caso positivo. Países como a Coreia hoje estão fazendo mais de 60. Mas no pico da crise, que tinha muitos casos, eles conseguiam fazer 40. A Alemanha fez 15 a 20. O Brasil faz 3 e não aumenta. A Itália começou fazendo 5, 6, 7. Hoje já está fazendo 20 testes por caso. Quer dizer que eles estão buscando 20 suspeitos para cada caso que eles confirmam. A gente não está buscando ninguém. Esses 3 é assim, são 2 que chegam lá já que não tem Covid, tem gripe, tem outra doença respiratória. Esses 2 são descartados, um tem Covid e pronto. A gente interna ele e se ele contaminou 40 pessoas, para chegar até ali, ninguém vai atrás de fazer nada e isolar. Ricardo, como digamos, o teste ele mostra se a pessoa está contaminada naquele momento, significa que se você fizer em cima de uma base de público aí, daqui a uma semana ou 2, se tiver outros casos, tem que repetir também em cima dessa base. Daí como é que fica num país de dimensão continental que nem o Brasil? Não, veja bem, quando você detectou um positivo, você vai então buscar os contatos dele e vai testar aqueles contatos. Tá. Se eles estiverem infectados, e eles têm mais probabilidade de estarem infectados, porque eles estiveram em contato, eles serão isolados. Na Coreia, eles tinham uma infraestrutura para fazer isso. A pessoa não ia para casa se auto-isolar. Ela tinha que ir por uma estrutura semi-hospitalar, ou semi-hospedagem do Estado, e ficava lá. Não é? Em outros países, você diz, bom, ok, você está contaminado. Ele sabe agora que está contaminado, ele tem que se isolar, ou voluntariamente, ou por uma estrutura do Estado. Então, você não precisa ficar testando ele sempre. Você isolou ele, depois de 2 semanas ele está, digamos, limpo, né? Tá já fora de risco de contaminar outros, e ele vai seguir o isolamento de todos os outros cidadãos. Tá. Mas você pegou alguém que você tem certeza agora que está contaminado e isolou ele 100%. Não ficou por conta da pessoa dizer, eu estou aqui com... acho que meu paladar não está bom, mas... Alô? Ricardo? Isso é um pouco uma desculpa até que o governo usa. Porque a gente tem administração por estados, um estado como São Paulo não é muito diferente de um país como a Espanha. Claro. Você tem um governo com autonomia, com os recursos de saúde na mão, com as prefeituras e estados com toda a autonomia para fazer lockdown, para fazer isolamento em todos os níveis que quiserem, não é? E o que precisaria ser feito não foi feito no começo. Se a gente tivesse feito no começo, a gente teria seguido o caminho da Coreia. Em 3 semanas, a gente tinha matado a epidemia. Nós não fizemos, teríamos que seguir o caminho europeu, mais ou menos o que ocorreu na Itália, ou mesmo na Alemanha, que é, como os casos já subiram, você tentar baixá-los para poder começar a fazer o rastreamento. Aqui na Europa, todos os países que estão reabrindo com rastreamento de contatos. Você olha os dados acumulados por essas bases de dados, que você deve conhecer, Nassif, vocês dois devem conhecer, Our World in Data, etc. Todos esses países estão dobrando a média de testagem
né? Se você considerar que eles têm um passivo baixo, a média agora dobrou, quer dizer que eles devem estar testando 20, desculpe, até 10 vezes mais do que eles estavam antes. Né? Cíntia, No você... está abrindo como se o vírus agora decidisse, eu já contaminei bastante gente, agora não vou contaminar mais. Está abrindo, não tem rastreamento de contatos, o pessoal espera que haja uma mágica que agora essas pessoas voltarem a se encontrar, não vão mais contaminar. Né? Então, doutor, é isolar precocemente todos aqueles que têm infecção, mesmo que eles ainda não tenham os sintomas, porque esse é o período mais perigoso. Desculpa. Cíntia. Não, eu ia comentar que esse exemplo que o doutor está falando sobre a Coreia também aconteceu em Singapura, né, doutor? No começo da pandemia, a gente via muita notícia de pessoas que... começou uma fiscalização, principalmente em cima de aeroportos, quem entrava no país tinha que fazer teste, tinha que aferir a temperatura. Se tivesse os sintomas ou já detectado o vírus, tinha que ficar em quarentena, tinha que assinar um termo se comprometendo a cumprir a quarentena em Singapura, e a gente não viu nada disso aqui. Então... Não vimos. Aí, então, o que o senhor está falando é que a gente já falhou logo no começo da pandemia, né? Não fizemos esse teste, esse controle mais rígido, e agora a coisa se alastrou. A minha dúvida seria se tem alguma coisa que a gente possa fazer a essa altura do campeonato, porque disseminou de uma maneira que não, a gente está cuidando só na ponta, né? Então, a gente está olhando para os casos que entram nos hospitais já. A gente não está vendo como a transmissão está ocorrendo solta por aí, mas... Tem o que fazer, fazer o que devia ter feito no passado, porque não tem outra saída. Você tem que aumentar o isolamento, onde tiver contaminação muito alta, e esperar os casos caírem. E aí fazer o rastreamento de contatos na hora que estiver abrindo. Onde está baixo, ainda está baixo, mas cada dia, cada semana que passa, essas oportunidades vão desaparecendo, porque o número de casos vai crescendo. Onde está baixo, você deveria começar imediatamente a fazer o rastreamento de contatos, porque o problema do rastreamento de contatos é esse, né? Você tem, por dia, muitos casos. E se cada caso gerar 20 novas pesquisas de contaminação, você tem que fazer um número enorme de testes, né? Agora, o trabalho aí que eu fiz e foi feito também por um grupo de pesquisadores de Taiwan e da Universidade de Harvard, mostra que se você duplicar o número de testes que você está fazendo num contexto de rastreamento de contatos, você divide entre 2 e 3 o número de mortes. Eu estou falando especificamente de mortes. Então, você pega um Brasil que faz 3 testes por caso e a Coreia que fazia 40, né? Você tem 10 vezes, vamos dizer que se fosse 10 vezes, para pegar um número redondo, 10 vezes mais testes naquele período na Coreia, significa dividir o número de mortes por 30. Por 30. Taiwan fez 100 testes por caso no período que eu analisei. Hoje está fazendo muito mais, já chegou a um número maior. O que significa que eles dividiram o número de mortes por 300. Se nós tivéssemos seguido isso, nós não teríamos hoje 60 mil. Divide 60 mil por 30. Daria 2 mil mortos, né? Aí você diz, não, mas nós perdemos o barco, porque a gente não estava preparado. Tá bom, mas perdemos o barco e continuamos com o barco perdido, porque a gente continua fazendo 3 testes por caso. A Itália perdeu o barco, mas hoje já faz 30, 40 testes por caso. Então é isso que explica, digamos, a queda acentuada de curva de mortes, de novos casos na Itália e no Brasil. Pelo que você avalia, então, a estratégia foi errada em todos os níveis. Em São Paulo, com Mandetta, com os sucessores dele. O erro foi errado, o erro foi em todo o Brasil. O Mandetta foi o primeiro a desdenhar da OMS,
Porque a OMS já em março dizia, olha, o caminho é esse, não tem que fazer, tem que testar muito. Todo mundo tem, né, em memória que o diretor da OMS dizia testar, testar, testar. Só que o Mandetta descaracterizou isso como dizendo, o cara é um bobo, quer que teste 100% da população. Não, nunca falou isso. Você tem que testar no contexto de rastreamento de contatos. E no longo prazo significa menos testes, porque se você limitar os seus casos, não chegar em 1,5 milhão, como nós estamos, mas chegar em 100 mil, mesmo que você esteja fazendo 30 vezes mais, ou 10 vezes mais testes por caso, se você tem 100 mil casos e está fazendo 20 testes por caso, você vai chegar em 2 milhões de testes, né? Nós estamos com 1,5 milhão e, aparentemente, fazendo 3 por caso. Dá mais de 4 milhões de testes. Então, a diferença é fazer pouco por dia, mas fazer por muito tempo e matar muita gente, ou fazer muito diariamente, mas estancar logo a epidemia, salvar muitas vidas, reduzir muito o número de casos. O Mandetta foi o primeiro a dizer que era um desperdício de recursos, aumentar a testagem. Então, em alguns momentos, eles diziam assim, não, mas nós não tínhamos insumos. Bom, vocês não tinham insumos, mas por que vocês já tinham esse conceito? Porque a Argentina testou 3, 4 vezes mais do que nós, a África do Sul, que não é nenhum país milionário, testou 10 vezes mais do que nós no começo da epidemia. A Tunísia, aquele país milionário, né, estou sendo irônico, naturalmente, um país muito pobre, seguiu a Coreia e fez mais de 40 testes por caso. E hoje, se você olhar, eles têm traços de mortes comparado com o Brasil, mortos por 1 milhão de habitantes, né? Eu sempre, às vezes, falo mortos, mas no estudo a gente comparou por 1 milhão de habitantes, de modo que a gente possa comparar países de tamanhos diferentes, populações diferentes, não é? O trabalho, a gente também tem muita discussão, mas o legal, então, é discutir testes por per capita. Não, teste per capita tem uma correlação muito baixa ou até positiva. Quer dizer, quem tem muito teste feito, como os Estados Unidos, não é porque eles foram virtuosos, é porque contaminou tanta gente, morreu tanta gente, que só para diagnosticar tem que fazer muito teste. Os Estados Unidos está fazendo per capita o dobro da Coreia, per capita. Mas não é isso que conta. Acho que, aliás, tem um erro na imprensa hoje, e não é culpa da imprensa, evidentemente, mas porque é um conceito que permeou, que testar muito para saber se estão testando bastante, a gente faz o número de testes per capita, né? O número de testes por 1 milhão de pessoas. Não é isso que conta. O que conta é o número de testes por caso, que é a OMS, para confundir um pouco mais as coisas, em vez de falar em testes por caso, é isso. Está falando em porcentagem de positivos do total de testados. É a mesma coisa. Se eu digo que do total de testados, 5% foram positivos, quer dizer que eu estou fazendo 20 testes por caso. Só que esse conceito de 5%, o pessoal é menos intuitivo. O pessoal diz, mas 5% quer dizer que o pessoal que não está doente vai no hospital se testar? Fica em casa, é melhor, economiza testes. Não, não é isso. Né? Esse pessoal tem 5% de positivos porque eles saíram caçando outros infectados assintomáticos, e para fazer isso tem que testar mais 20, 30, 40 pessoas. Mas é a mesma coisa. O que a OMS está dizendo, olha, você para abrir, depois de ter avançado na epidemia, você tinha que ter, no máximo, 5% de positivos entre testados, que, na minha linguagem, seria 20 testes por caso, né? Nós não estamos fazendo 3. Aliás, tem uma curiosidade, porque
eu escrevi para o governo do estado, porque eles estavam, num período, anunciando menos testes feitos do que o número de casos. Aí você diz, bom, então como é que você sabe que teve um caso confirmado se você testou menos? Por coincidência, depois o Dória veio a público dizendo, não, mas não esqueçam que tem os testes da iniciativa privada, que triplica, etc. Mas mesmo assim, mesmo triplicando, é muito baixo. 3 testes por caso é realmente porque você só está testando quem tem sintomas muito fortes. Ricardo, quem que fabrica essa parte de testes aí? A gente andou entrevistando umas startups em Minas que diz que é simples montar um negócio desse. O Butantan aqui, por acaso... Quem fabrica no Brasil, a Fiocruz fabrica, mas ela não tem a capacidade. Aí que entra talvez a parte do Continental. Você tem uma fabricante para um país de 200 milhões, não dá. Então ela não dá vazão. Mas você vê, o Estado de São Paulo comprou da Coreia. Aliás, deve estar sobrando lá, porque eles conseguiram matar a epidemia e eles criaram uma infraestrutura de fabricação. Você tem várias indústrias farmacêuticas no mundo que fabricam. É claro que hoje quem se preparou comprou. Hoje, com o estouro da pandemia nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve realmente o poder de enxugar a capacidade de testagem no mundo, mas nem por isso a Tunísia deixa de estar fazendo 40, 50 testes por caso. A Argentina chegou a fazer 12 testes por caso. Né? Ou seja, só para a gente pensar em termos relativos, né? Se eu tenho uma pessoa infectada, eu faço 40 testes por caso, eu identifico 2 que estão com Covid, pensando só do ponto de vista de custo, o que eu vou economizar, além da vida das pessoas e da saúde, o que eu vou economizar em termos de tratamento, paga tudo isso aí. Paga tudo isso aí, exato. Aí você pegou o outro lado tragicômico da história, porque o que acontece? Se o teste, no meu artigo diz, né, eu peguei uma referência de um grupo americano, eles estimaram que o custo médio de uma internação por Covid é de $4.000, custo médio. Naturalmente, quem vai para a UTI gasta $20.000 e quem ficou na enfermaria gasta, sei lá, $1.500, $1.000. Mas pega a média, 4.000. Só que, além disso, você vai pegar a Coreia, que teve 5 casos por milhão, né? 5 casos por milhão. Então, por milhão, multiplica por 4.000 e vai gastar $20.000 por milhão. Aí você pega a Grã-Bretanha, que está já quase em 700 casos por milhão, multiplica 700 por 4.000, você vê que dá para fazer teste, dá e sobra, e você economiza um dinheirão. Porque o que o Mandetta fez? Ele trocou testes de $50 por internações de $4.000. Foi isso que fez. E você fala, não, eu testei 40 e tinha 2, mas esses 2 iam contaminar 4, que iam contaminar 8, que iam contaminar 16. Então, não é que você economizou $8.000, não. Você parou toda uma cadeia de contaminação que iria gerar centenas de internações. Você parou no início, antes que ela crescesse. Não é? Então, o Estado de São Paulo fez e continua fazendo, né? O que é bastante decepcionante é que vem uma pessoa como o secretário João Gabardo e diz, não, estão comparando com a Coreia, nós vamos fazer mais testes que a Coreia. Olha aí, o Estado de São Paulo comprou 1.300.000, vamos gastar tudo isso, divide por 44 milhões, dá não sei que número lá, não me lembro, e é mais do que a Coreia, ou é igual à Itália. Só que a Coreia teve até hoje, não chegou a 300 mortos, e está em 12.000. Veja que a Coreia tem mais ou menos a população do estado de São Paulo, né? Mas a conta não é o per capita, a conta é o número de pessoas infectadas. Exato. Bom, você tem várias maneiras de ver, né? Mas se você pega o caso aí de Coreia e estado de São Paulo, é bem interessante, porque você pode tirar o per capita, o por milhão,
porque as populações são similares, tá certo? Aí você vê, São Paulo está com quanto agora? 200 mil? Acho que é isso, né? 200 mil casos e 15 mil mortos, alguma coisa. A Coreia que... Desculpa. Não. Bem, a Coreia, que foi atingida antes, então devia estar mais avançada, não chegou a 300 mortos. Não chegou a 300 mortos. Cíntia, mais alguma questão? Não, ele falou a questão que eu ia perguntar, que era do custo, né? Vocês comentaram já o custo de investir em testes versus o custo de investir em toda a estrutura de UTIs, de hospitais de campanha. Eu queria saber se, por acaso, o doutor chegou a fazer esse cálculo para o Brasil, de onde estamos agora na pandemia, quantos testes deveriam ter sido feitos. No Brasil, veja, todo o meu estudo, né? Ele se baseia em saber o número de testes que o país fez. Se vocês lembrarem, eu quando escrevi isso aqui, foi mais ou menos na época que o Ministério da Saúde declarou que não sabia quantos testes tinham sido aplicados no Brasil. A Itália tem uma divulgação diária do número de testes e do número de pessoas testadas, que não é a mesma coisa, porque tem gente que é testada 2 vezes, né? Se ela é hospitalizada, ela é testada para confirmar que tem a doença, depois é testada de novo para confirmar que está curada. No Brasil, eles não sabiam nem quantos testes tinham aplicado. O Estado de São Paulo, na época que eu escrevi a primeira versão do artigo, dizia que tinha feito menos testes do que gente contaminada. Depois eu corrigi no artigo. Ainda assim ficou muito pequeno, né? Mas se você, no artigo, deixa eu ver se eu acho fácil aqui, porque eu também, minha memória já não é lá tão boa. Mas se você pegar, por exemplo, eu coloquei, então, no estudo, o estado de São Paulo, que foi o que eu consegui um pouco de dados, né? Só para relembrar aqui, para a gente poder fazer uma simulação, cada teste, o custo unitário, quanto que é? Eu estimei $50, mas, na verdade, é um custo alto, porque hoje no Brasil você já fala, se você vai fazer e encontra quem faça o PCR, você encontra no mercado entre R$150 e perto de R$500. Então, veja, quem está tendo R$500, quem cobrou 150 não teve prejuízo. Seria aí o quê? Os $30. Quem cobrou 400 deve estar ganhando muito. Então, $50 foi um valor estimado, ou seja, o erro que é mais ou menos o que eu pagaria aqui na Itália se estivesse fazendo. O erro básico foi não ter pegado a Fiocruz lá atrás, dado verba para a Fiocruz, e a Fiocruz tem todo um sistema de laboratórios públicos associados, ela articular a produção em todos esses laboratórios. Sim, eu acho que produzir, ampliar a capacidade que eles estão fazendo no meio da pandemia e comprar. Porque, evidentemente, se você tivesse começado a comprar em fevereiro, antes de explodir a epidemia no mundo, de modo geral, você achava, né? Se até a África do Sul e a Argentina conseguiram, porque o Brasil não conseguiria. A Argentina quebrada, né? A Argentina quebrada, a Tunísia, um país que a renda per capita é $10 mil em paridade de compra, hein? Que é mais ou menos a metade da brasileira, algo assim, né? Menos da metade do estado de São Paulo, né? Ricardo, está fazendo 40, 50 testes por caso. Né? Obrigado pelas suas explicações, aí foram muito claras aí. Eu fico contente que seja claro, porque o assunto é complexo. Infelizmente, o governo hoje está enganando a gente. É isso aí. Porque teve um raciocínio, só queria, se me permite, Nassif, você vê o Ministério da Saúde, ou você vê a Secretaria de Saúde de São Paulo, dizendo, eu vou testar tanto com a Coreia. Daqui a 3 meses, eu vou chegar no nível da Coreia, no nível que a Coreia tinha 2 meses atrás. Só que daqui a 2 meses nós vamos ter quantos? 400 mil casos em São Paulo, 30, 40 mil mortos. Não, você tinha que ter pego todo esse volume de teste e feito lá atrás. Agora você não precisaria fazer quase nada, né? Sim. Não tinha mais casos.
Só que continua esse discurso. O Dimas Covas falou isso há 10 dias atrás. Nós vamos testar igual a Itália, vamos testar igual a Coreia. O Trump falou a mesma coisa, né? Eu estou testando o dobro da Coreia. Só que você tem, em mortes per capita, a Coreia teve 2% do número de mortes dos Estados Unidos em termos per capita, né? Embora os Estados Unidos tenha, em termos per capita, testado o dobro da Coreia. Mas pegou não é o teste per capita que conta. Isso que explodiu. Então tá bom, Ricardo. Obrigado, então. Ok, obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Um prazer.